A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, estamos aqui em mais uma leitura bíblica. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo 66, onde você vai estar aprendendo mais sobre o Senhor Jesus. Todos os sábados e domingos, às 15 horas, nós temos a palavra de Deus como nosso alimento. É a leitura bíblica. Irmãos, se a gente se alimenta 3 a 4 vezes ao dia, a gente alimenta a carne comendo café, almoço, café da tarde, janta. O nosso espírito também tem que ser alimentado. Como que alimentamos nosso espírito? Através da leitura bíblica. Através da leitura da palavra de Deus. Não tem como você dizer eu me alimento espiritual se você não busca a face do Senhor, não ora, não lê Bíblia, não tem como. Então acaba que você alimenta a tua carne, mas o teu espírito fica fraco. Então sábado e domingo, às 15 horas nós temos um encontro marcado aqui. E hoje Salmo 66. Olha o que diz Salmo 66. O Salmo 66, ele é um salmo de gratidão a Deus por seu livramento. O salmista, ele passou por dificuldades, mas Deus o livrou. Quer dizer, o Salmo 66, ele nos mostra a importância de confiar em Deus e ser gratos pelas bênçãos. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Grite louvores a Deus por toda a terra. Anuncie com salmos a sua glória. Venham todos cantar louvores a Ele. Quer dizer, no versículo 1 e 2, Salmo 66, salmista está fazendo um convite a todos para virem dar glória e louvor ao nosso Deus, porque Ele merece. Apenas Deus, queridos, merece o nosso louvor, honra e glória. Apenas o Senhor. É Ele que faz tudo por nós. E muitas das vezes passamos o dia sem dar uma glória ao nome do Senhor, sem dar a Ele nenhum tipo de louvor e adoração. Passamos o dia. Por quê? Tudo reclamamos, tudo questionamos e esquecemos que louvor, honra e glória tem que ser dado ao Senhor. Porque independente da tua situação, o Senhor não está no controle, não perdeu o controle da tua situação. Olha o 3 e o 4 que diz: digam ao Senhor, como despertam admiração as tuas obras. Por causa do teu grande poder, teus inimigos se rendem e te obedecem. Toda a terra há de te adorar, cantando salmos e hinos para louvar o teu nome. Quer dizer, uma descrição da glória de Deus. Não há nada tão poderoso como o nosso Deus. E o versículo 3 e 4 diz que nenhum inimigo o pode resistir. Você está entendendo que durante o seu dia inteiro você passa por luta, passa por prova, passa por levando o inferno, mas nenhum inimigo pode resistir o poder do seu Deus. Então, irmãos, nós temos sempre que lembrar: Senhor, obrigado pela minha vida. Irmãos, eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor faz na minha vida. Nós temos que ser assim gratos. Olha o que diz aqui o versículo 5 e 6. Venham todos, venham ver o grande feito de Deus. Vejam os grandes milagres que Ele fez em favor do seu povo. Ao 6, abriu um caminho seco pelo Mar Vermelho. Israel atravessou o Rio Jordão sem sequer molhar os pés. Que dia feliz para o nosso povo. Sabe, queridos, é importante lembrar das maravilhas do Senhor. Porque no livro de Hebreus diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então é importante para nossa edificação, uma vez ou outra, parar um pouco. Começar a lembrar das maravilhas que Deus fez no passado. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, livrou Daniel da cova dos leões. Irmão, sempre é bom a gente começar a lembrar, porque aquilo é edificante para a nossa vida. Os milagres do passado, nós estamos dando glórias e enxergando que Deus não muda. O mesmo Deus que operou lá, Ele opera hoje, Ele tem poder para operar hoje. Então comece vez ou outra a lembrar das maravilhas que o Senhor tem feito por você, das maravilhas que o Senhor faz por nós. Nós temos que parar e lembrar. Lamentações diz: bom é ter esperança, né? E se lembrar daquilo. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando nós temos esperança, nós aguardamos em silêncio. Por quê? Nós começamos a lembrar: poxa, eu falei o versículo errado, irmãos, desculpa. É em Lamentações também. Mas aí no próximo versículo diz:
quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você para um pouquinho para lembrar das bênçãos dos céus, o que acontece? Você está trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Você está trazendo à memória aquilo que um dia você sofreu lá atrás e hoje você está passando por uma situação que nem se compara ao que você viveu lá atrás. Só que lá atrás Deus te deu o livramento. Aí você começa a lembrar e dizer, poxa, é verdade, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, porque Ele é poderoso. Olha o que diz o versículo 7, presta atenção. Ele reina para sempre sobre toda a terra, por causa do seu grande poder. Cuidado, rebeldes. Não tentem se revoltar contra Deus, porque Deus observa de perto as nações. Irmãos, Deus, Ele é soberano sobre toda a criação, sobre toda a terra. Pode parecer que Ele não está presente. Em algumas situações das nossas vidas, dá a impressão que Ele não está presente. Mas Ele está vendo e guiando tudo que acontece ao nosso redor. Tudo. Então, queridos, nós temos que entender o seguinte, nosso Deus, Ele é presente em todos os momentos. A Bíblia está dizendo, Ele reina para sempre sobre toda a terra. Por causa do seu grande poder, Ele reina. Cuidado, rebeldes. Não tentem se revoltar, porque Deus observa de perto as nações. Tem pessoas que fazem as coisas erradas e acham que Deus não está vendo nada. E pensa, o 8 e o 9. Povo do mundo, louve o nosso Deus, cantando glória em bom e alto som. É Ele quem protege a nossa vida e não nos deixa tropeçar. Olha que versículo lindo, o versículo 9, queridos. 8 e 9, Deus merece nosso louvor. Por que Ele merece? Porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele quem nos ajuda a prosseguir no nosso caminho cheio de espinho, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. E a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 7, no versículo 8, o seguinte: povo do mundo, louve o Senhor. Cantem glórias em som bem alto. É Ele quem protege a nossa vida e não nos deixa tropeçar. Meu irmão, o que seria de nós não fosse Deus? Pare e pensa um pouquinho. Faça essa autoanálise. O que seria de nós? Ó, o versículo 10. Tu, ó Deus, nos puseste à prova. Tu nos coloca no fogo para quê? Para nos purificar. E nos faz como se faz com a prata. Tu nos prendeste na tua prisão e colocaste grandes pesos sobre as nossas costas. Esse é o versículo 10 e 12. Vamos ler o 12 também para entender melhor. Depois fomos esmagados pelos exércitos inimigos. Passamos pelo fogo e pelas águas. Mas depois de tudo isso, tu nos deste um lar bom e espaçoso. Você viu que coisa linda, irmãos? Deus, Ele permite o sofrimento na nossa vida. Quando nós passamos pela luta é quando nós estamos como se fosse o ouro provado no fogo, a prata. Sabe, queridos, Ele permite o sofrimento, mas Ele usa esse sofrimento de uma forma de nos revestir, de nos refinar, melhor dizendo, de nos preparar para algo grande. É como se fosse prata no fogo, limpando as impurezas ali, do pecado, tirando o teu eu, quebrando o teu velho homem, tirando o teu velho homem. Quer dizer, a dificuldade, ela não dura para sempre. A sua situação adversa que você tem passado aí, você não vai viver ela para sempre. Sabe por quê? Porque Deus nos ajuda e nos traz para uma nova situação feliz. Deus nos tira da prova, Deus nos tira do deserto. O deserto é Deus te preparando para algo melhor, para algo grande. Olha que coisa linda essa passagem do versículo 10 ao 12. Então, quer dizer, Deus permite o sofrimento e usa ele como uma forma de nos refinar. Quando você vê aquela pedra preciosa, aquele anel de pedra preciosa lá na loja vendendo, você olha e diz, que pedra linda. Você precisava ver essa pedra linda antes de ser tratada. Ela é muito feia. Quem olha não dá nada por ela. Quem não conhece não dá nada. Só quem conhece e sabe o valor da pedra preciosa da esmeralda é que vai olhar e dizer, agora você tá feia, mas você vai valer muito. E com Cristo é a mesma coisa. Quando nós passamos pelo fogo, o Senhor está nos refinando para fazer uma pessoa nova, uma velha criatura em Cristo Jesus. Olha que coisa mais linda. Agora vamos ler o versículo... vamos ler do 13 até o 15 para a gente entender melhor. Agora eu quero trazer ao seu templo os meus sacrifícios queimados para cumprir minhas promessas. As promessas que fiz quando estava passando por dificuldades.
Aqui estão os meus sacrifícios, carneiros, cabritos, bezerros gordos, sem defeito, a fumaça do sacrifício subirá perante ti. Queridos, perante a bondade de Deus, que nos livra nas dificuldades, a resposta correta é mostrar gratidão a Deus. Hoje nós não precisamos de carneiro, de cabrito, de holocausto, não precisamos nada disso. É só ir a gente direto até Jesus e engrandecer o nome dele pela bondade que ele tem para com as nossas vidas. Lá no Antigo Testamento, fazer voto, oferecer sacrifício, era uma forma de mostrar arrependimento pelo pecado. Era uma forma de mostrar arrependimento e dedicação total a Deus por tudo que a pessoa havia feito de errado. Hoje nós não precisamos mais fazer esse sacrifício, como a palavra de Deus fala, mas nós podemos dedicar as nossas vidas a Deus. Olha que coisa linda, meu irmão. Ali o povo naquela época tinha que fazer o holocausto, levar o carneiro, o bezerro, queimar, até subir a fumaça até diante. Hoje não. Hoje você dá a sua vida como forma viva de gratidão a Deus pelo que ele tem feito pela tua vida. Olha o 16 e 17. Venham, ouçam todos vocês que amam e obedecem ao Senhor. Eu vou lhe contar tudo o que fez por mim. Orei a ele pedindo ajuda e dando louvor. Olha que versículo lindo, 16 e 17. Não dá para esconder, queridos, o amor de Deus. Quem é grato quer falar sobre as bênçãos de Deus. E quer falar para outras pessoas, viu? Quer cantar os seus louvores. Quando você é totalmente abençoado, quando você é abençoado por Deus, a sua vontade é contar para um, para outro que Deus tem feito na tua vida, não é mesmo, irmãos? Para quê? Para engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Nós ficamos com esse desejo no nosso coração. Olha, eu vou falar de Deus para aquela pessoa. Olha, eu vou falar de Cristo para aquela pessoa. Olha, eu vou divulgar a live para aquela pessoa. Porque Deus falou tão grande comigo ontem na live, eu tenho certeza que Deus vai transformar a vida daquela outra pessoa através da live. Sabe, irmãos, e é isso. Sabe, não dá para nós esconder o que Deus faz por nós. Não dá para nós esconder de Deus que nós somos gratos a Ele pelas bênçãos que Ele nos dá. Não tem condições. Olha os 18 e 19. Se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Mas Ele me ouviu. Ele atendeu a minha oração. Ao 20. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar o amor constante e fiel. Irmãos, olha que coisa linda. O pecado, ele nos afasta de Deus. Mas quando nós nos arrependemos de nossos pecados e nos dedicamos a Deus, a palavra de Deus diz no livro de Jeremias que os ouvidos do Senhor não estão tapados ao nosso clamor. Muito menos surdos os teus ouvidos. Acho que é em Isaías, desculpa. Muito menos surdos os seus ouvidos para que não possa nos ouvir. O que faz a nossa separação entre nós e Deus? O pecado. Aqui está dizendo, o pecado nos afasta de Deus. Mas quando nos arrependemos de nossos pecados e nos dedicamos a Deus, Ele ouve as nossas orações e nos ajuda. Então, quando você se arrepende do pecado, aquela barreira que impede de Deus ouvir a tua oração, ela cai. Porque a única coisa que impede Deus te atender é o pecado não confessado. Irmãos, eu não estou dizendo o pecado, porque eu sou pecadora, irmãos, eu peco todos os dias. Eu estou dizendo aquele que está pecando e continua vivendo na vida de pecado. Você está entendendo? Não é aquele que peca aqui, peca ali, eu estou dividido, estou separado de Deus. Não, todos nós somos pecadores. O que nós não podemos fazer é viver uma vida de pecado. Você está no adultério, você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Ali significa que você está se arrependendo. Agora você está vivendo uma vida de adultério. E você continua vivendo aquela vida do adultério, sabendo que você está no erro, sabendo que está no pecado, mas continua ali? Não, aí sim você precisa se arrepender. Agora, pecados todos nós temos. E aí a Bíblia diz, Ele ouve as nossas orações e nos ajuda. Ao versículo 20, Deus não nos abandona na dificuldade, queridos, de jeito nenhum. Olha o que está dizendo aqui no versículo 20. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração. Não me deixou de me dar o amor constante e fiel. Quer dizer, Deus não nos abandona na dificuldade, Ele não nos ignora quando oramos com sinceridade, de forma nenhuma. Pelo contrário, Deus nos ama e quer o nosso bem. Irmãos, olha que palavra tão poderosa foi essa de Salmo 66. Nos ensinou tanta coisa, falou tão grandemente aos nossos corações. E você possa receber esta palavra para a tua vida. Se você peca, confesse teu pecado todos os dias ao Senhor.
tá? Porque pecado todos nós temos, cometemos todos os dias. A Bíblia diz que aquele que diz eu não tenho pecado, já tá pecando, porque é um mentiroso, tá entendendo? Mas não podemos viver uma vida de pecado, tá bom? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigada por esta palavra tão poderosa, tão gloriosa, a qual o Senhor nos deu nesta tarde. Oh Deus, continue falando aos nossos corações, continue derramando a tua graça, do seu poder, nos dando sabedoria, para que nós possamos viver uma vida de adoração, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, contando para todos as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Oh Deus, que esta palavra fique gravada no coração desta pessoa que está ouvindo agora. Coloca tuas mãos, derruba por terra todo medo, impedimento na vida dessa pessoa. Sabe, Senhor, não são todos que assistem a leitura bíblica, porque o inimigo não quer que vidas aprendam da tua palavra, porque quando eles aprendem, diz a tua palavra, que ele começa a abandonar a vida de pecado que ele vivia, porque a tua palavra nos ensina a verdade. Oh Deus, fica conosco, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Receba a tua vitória. Fale do amor de Cristo para outras pessoas. Divulgue a live da fé. Olha, assista essa live, Deus vai falar contigo. Fale do amor de Cristo. Fale das maravilhas. Que as pessoas que convivam ao teu lado possam ver Deus na tua vida e dizer, eu quero viver a vida que você está vivendo. Eu quero conhecer o Deus que mudou a tua vida. Fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos aqui às 15 horas novamente com a leitura bíblica. Que o Senhor te abençoe grandemente, derramando chuvas de bênção sobre a sua casa. Tenha uma tarde de vitória. Se você não é inscrito, se inscreva. Não saia sem dar o seu like. Seu like é importante para essa live, irmãos. Se você ficar o tempo todo assistindo, sem comentar, sem dar o seu like, você não está nos ajudando, tá bom? Então ajude o canal. Esse canal tem sido bênção para você. Dê o seu like, comente e compartilhe. Divulgue para os teus amigos. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.